Olá, queridos. Professor Matheus Martins aqui, mais uma videoaula de História, e hoje nós vamos acabar o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, mais especificamente tratando da guerra no Pacífico e abordando também as consequências da Segunda Guerra, em especial a abertura para a história recente que esse conflito oferta, tratando-se mais especificamente do início da Guerra Fria, da disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelo controle geopolítico do mundo. Tratando-se aqui da Guerra no Pacífico, a gente pode falar que esse é o teatro de operações da guerra mais isolado. Se o principal foco da Segunda Guerra Mundial é a Europa continental, ali com as atuações do exército da Alemanha nazista, o exército vermelho da União Soviética, o exército fascista italiano, os franceses, os ingleses e os norte-americanos, sem contar com os paisecos que vão participar daquele teatro de operações, e aí você pode colocar o Brasil também nesse contexto, a Austrália, a Nova Zelândia e por aí vai, Canadá, todo mundo está muito envolvido ali. No Pacífico a gente vai ter um teatro de operações muito relacionado à disputa entre as potências do Japão e dos Estados Unidos. Realmente são os principais atores desse conflito, que mais parece uma guerra americano-nipônica do que realmente uma parte da Segunda Guerra Mundial. Porque aconteceu concomitantemente, teve correlações, tinha uma aliança entre Japão, Itália e Alemanha, mas efetivamente essa parte da guerra é muito Japão lidando com os Estados Unidos. E aí tem uma série de prequelas que vão nos dar a dimensão do porquê esse conflito vai estar sendo disputado por esses dois atores. Em especial, os Estados Unidos vai estar atuando na região do Pacífico, naquelas ilhotas ali perdidas da Oceania e do Extremo Oriente, desde a Guerra Anglo-Americana. A gente está falando ali da segunda metade do século XIX. Então, os Estados Unidos ganhou territórios anglo-americanos, eu falei, né? Perdão, hispano-americana. Os Estados Unidos ganhou territórios coloniais que eram espanhóis nesse conflito. Estamos falando de Filipinas e uma pá de ilhotas no Pacífico. E vai passar a ser uma potência atuante naquela região a partir de então. Quem cresce nesse contexto também passa a se industrializar, a se fortalecer, ter um exército nacional e vai se expandir imperialistamente falando, é o Japão. O Japão, desde a era Meiji, vai ter esse ímpeto de transformar o país numa potência a nível industrial e a nível imperialista, e isso vai fazer com que ele se expanda militarmente, conquistando alguns territórios também na região. Isso vai colocar as duas potências em confronto, em conflito, porque não há espaço para o domínio de dois grandes aparatos imperialistas na região. Veja, é um conjunto de ilhas, a gente não está falando de um continente. Para explorar todo aquele território, há uma série de recursos ali que são interessantes, mas que não dá meio que para partilhar. Ou é um, ou é outro. E isso coloca o território em disputa pelas duas potências. O início desse conflito, a gente já falou em outras aulas, é o ataque surpresa do Japão à base dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Um ataque que pega os Estados Unidos em tese desprevenido. Muito se especula na historiografia que os Estados Unidos já tinham algumas informações sobre esse ataque japonês e deixaram que acontecesse para justificar a entrada dos norte-americanos na guerra, mas isso é sem grandes comprovações históricas, apesar de ter documentos liberados pelo Pentágono recentemente que dão a entender muito diretamente essa questão, mas não importa para a gente agora. A partir de Pearl Harbor, os Estados Unidos vão declarar guerra ao Japão. O Japão tem uma iniciativa mais rápida, afinal eles estão preparados efetivamente para a guerra, eles já estão pensando nesse conflito há muito tempo, em expulsar os Estados Unidos da região para construir ali sua esfera de coprosperidade, a ideia do grande império japonês, tendo as regiões mais limítrofes
como fornecedoras de matéria-prima para a indústria japonesa. E durante o ano de 41, Pearl Harbor, né, até 42, a gente vai ver um domínio japonês nesse conflito. É um conflito que a gente pode destacar desde o princípio, que coloca em contraposição dois modelos de guerra marítima, de guerra naval, batalha naval diferentes. Ora, se é uma guerra por oceano e por ilhas, não se tem tanto ímpeto, não se tem tanta força na guerra terrestre, nos exércitos. O que vale mesmo para esse conflito é a batalha naval. E aí a gente tem dois modelos. O modelo nipônico é o modelo do encouraçado. O Japão apostou na construção de grandes encouraçados que, como o nome já diz, são praticamente tanques de guerra no mar. Tá? Tanques de guerra que boiam, encouraçado porque a couraça é forte, é resistente. Então são navios feitos para aguentar bombardeio, para aguentar minas navais e torpedear, bombardear a partir de uma longa distância, mas não tão longa assim. Coloquemos média distância, tá? Para ficar no equilíbrio. Longa, mas não tão longa, fica muito ruim. Então a média distância, o alcance de média distância aí dos encouraçados fazem com que ele seja uma arma efetiva para quando se fala de uma guerra entre ilhas, entre espaços insulares, entre arquipélagos. E os Estados Unidos, por outro lado, tinham apostado num modelo de guerra naval que era tido como mais moderno e híbrido, porque os Estados Unidos tinham feito uma grande quantidade de porta-aviões para lidar com uma guerra no Pacífico. Então, os porta-aviões norte-americanos dão uma autonomia de bombardeio muito maior e muito mais ágil do que os encouraçados. Vejam, você manda um avião super rápido que vai ficar circulando o encouraçado inimigo, soltando bombas nele, e vai dar pouca oportunidade de revide do encouraçado, que quando conseguia abater um avião, não conseguia abater a fonte dele, que é o porta-aviões. A distância de ataque do porta-aviões e a autonomia de ataque é muito maior do que o encouraçado. Isso vai dar uma vantagem muito grande para os Estados Unidos nessa guerra, tá bom? A partir de 42 a gente vai ver já o começo de uma virada norte-americana. Na Batalha de Midway é uma grande vitória dos Estados Unidos, porque dos 6 porta-aviões que o Japão dispunha, ou seja, muito pouco, 4 vão ser afundados nessa batalha. E isso vai fazer com que os rumos da guerra se modifiquem completamente. A partir da Batalha de Midway, a gente pode dizer que o Japão já está derrotado na guerra. Por quê? O que o Japão faz depois disso é só resistir. Vejam que maluquice. O Japão não tem mais como dar combate aéreo aos Estados Unidos. Não tem mais como dar combate com avião. A Honda, a Yamaha podem fazer avião a rodo. Não existe mais possibilidade do avião sair do Japão para enfrentar ali no meio do Pacífico os navios norte-americanos, ou até nas ilhas do Pacífico, os navios norte-americanos, e voltar para o Japão. Não tem combustível que dê para fazer esse trânsito, certo? Professor, e não dá para usar as ilhas do Pacífico como aeroportos para bombardear os navios norte-americanos? Olha, primeiro, os navios norte-americanos estão se movendo o tempo todo. As ilhas estão paradas. Isso já é um problema muito grande. E outra coisa, as ilhas do Pacífico são muito pequenas. Raramente você tem uma ilha grande o suficiente para fazer aeroportos que sejam eficientes para dar esse combate para navios que estão sempre se locomovendo. Então isso é terrível para os japoneses perder esses porta-aviões. Isso modifica a estrutura de guerra que o Japão vai oferecer nesse combate, fazendo com que os japoneses passem a atuar muito como kamikazes, que são aqueles famosos pilotos suicidas. Na verdade, kamikaze significa vento divino. É um nome que se usou para os ventos que afundaram navios
mongóis na tentativa do Império de Kublai Khan, estamos falando aí de Idade Média, tá? De invadir o Japão e conquistar o Japão. Como os navios foram afundados por ventos, a galera dizia que era o vento divino, então kamikaze, ventos divinos que afundam navios inimigos. E é trazido para esse contexto para batizar aí os pilotos suicidas que vão fazer uma viagem só de ida, afinal o avião japonês só tem condição de ir para o combate, chegar lá, atirar nos navios de guerra norte-americanos e quando acabava a gasolina ou uma bala norte-americana atingia, um míssil norte-americano atingia o avião, os camaradas jogavam o avião em cima dos navios norte-americanos. A tática era mais ou menos essa. A galera estava fazendo tudo possível para tentar adiar uma invasão norte-americana e, de fato, a resistência japonesa é forte. Eles conseguem arrastar a guerra dessa forma até 45. Um evento marcante do fim desse conflito vai ser a conquista de Iwo Jima por parte dos norte-americanos em fevereiro de 45. E aí vai marcar definitivamente a derrocada final do Japão. Por quê? Iwo Jima é uma ilha pertinho do Japão já. A partir desse momento, os norte-americanos vão construir aeroportos nessa ilha, uma ilha maiorzinha, e vai permitir que os norte-americanos bombardeiem diretamente o Japão sem necessitar de expor seus porta-aviões a possibilidade aí de contra-enfrentamento de aeronaves japonesas. Sobre Iwo Jima, tem 2 filmes que mostram a perspectiva da Batalha de Conquista a partir do lado japonês e a partir do lado norte-americano, os 2 dirigidos pelo Clint Eastwood. Filmes sensacionais, eu acho que ambos ganharam o Oscar, são excepcionais, muito bons mesmo, recomendo para todo mundo, que é Cartas de Iwo Jima e eu acho que é A Conquista da Honra. Então, vale muito a pena para ver os 2 lados do conflito. São filmes um pouco extensos, mas para quem gosta de filme de guerra, bacanérrimo, assim, Clint Eastwood, espetacular, é um dos caras aí que eu sou grande fã, apesar de ser conservador, direitão, meio redneck, acho um diretor sensacional, muito bacana da gente ver a perspectiva dele sobre a guerra. Salvo engano, Clint Eastwood lutou na Segunda Guerra Mundial, se não na Segunda Guerra Mundial, ele deve ter participado da Guerra do Vietnã. Mas outros debates, a gente não precisa discutir sobre isso. Acho que a Segunda Guerra Mundial não, mas a Guerra do Vietnã sim. Bem, os Estados Unidos pedem a partir dessa conquista de Iwo Jima, meio como um ultimato, para que o Japão se renda, para que o Japão se entregue, tá? Mas a ordem para os generais japoneses é resistir até o último homem. Não se entregar, não se render jamais, não retroceder. Se os Estados Unidos quiserem conquistar o Japão, vão ter que matar boa parte dos japoneses. Os Estados Unidos colocam na balança, fazem o cálculo e veem que essa guerra é potencialmente longa e custosa. Ia gastar muitos homens para os Estados Unidos, fazer uma invasão terrestre ao Japão, até que o Japão se rendesse, o bombardeio. Os Estados Unidos já estavam numa pegada de destruir as cidades japonesas, eram cidades que eram feitas muito em madeira, em bambu, então qualquer bombardeio fazia com que a cidade pegasse fogo, e mesmo assim os japoneses não se rendiam, o negócio estava pesado. Então os Estados Unidos viram que só uma guerra terrestre ia ser efetiva para conquistar a vitória, ia ser uma guerra que ia demorar muito, ia custar muitas vidas, ia custar muito investimento, e além de tudo, a União Soviética, a partir de fevereiro de 45, já acabou a guerra lá na Europa, então não tem mais o que fazer ali. A União Soviética decide que vai atacar o Japão pelo norte, tá? Para ajudar os Estados Unidos. Qual era o plano da União Soviética? Na verdade, era pegar metade do Japão para ela como
ela havia pego metade da Alemanha, a gente já fala da divisão da Alemanha. Com medo de perder território aí numa potencial disputa com a União Soviética, os Estados Unidos decidem uma solução mais rápida para o conflito. Eles já tinham experimentado para intimidar, e a ideia era jogar sobre a Alemanha, no projeto Manhattan, a bomba atômica. E o que eles tinham guardado para a Alemanha, eles decidiram utilizar agora com o Japão para conseguir uma rendição mais rápida. E isso faz com que eles soltem dois cogumelos horrorosos sobre Hiroshima e Nagasaki. A gente está falando aí da Little Boy e da Enola Gay, as duas bombas atômicas soltadas sobre essas duas cidades, que são reduzidas instantaneamente a pó, e o conflito realmente vai acabar. O imperador japonês, pela primeira vez na história, fala diretamente para o seu povo, através de cadeia de rádio. Tá? Nunca antes na história se tinha escutado a voz do imperador. Quem falava eram os porta-vozes. E até nas reuniões com os generais, eram os porta-vozes do imperador que falavam. Ele falava no ouvidinho do camarada e o camarada falava por ele. Mas pela primeira vez, diante da circunstância, o imperador vai falar. Ele fala em cadeia nacional e ele promulga um cessar-fogo. Não é uma rendição, isso seria desonroso demais para o imperador. Talvez ele devesse praticar o harakiri nesse caso, mas ele decide não se render, ele decide o cessar-fogo com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão ocupar o Japão como um todo, não perdendo territórios ali para a União Soviética. Esse é o fim da Segunda Guerra de um modo geral, e a gente vai ver que vai haver uma presença forte ali dos Estados Unidos no Pacífico. A partir de então, a União Soviética vai estar atuando muito mais próximo à China continental e à Coreia do Norte. Depois discutimos sobre isso durante a aula sobre Guerra Fria. Bem, o que é que determina de fato o fim da guerra? São as conferências aliadas. Deixa eu trazer aqui minha imagem para baixo para a gente ver os meninos Stalin, Franklin Delano Roosevelt e o Churchill ali naquelas reuniões. As conferências aliadas se dão já bem antes do fim da guerra, tá? A primeira conferência é a de Teherã, onde se marca em 43 o planejamento para o cerco à Alemanha. Lembrando aí que o que vai dar início à disputa ou à contraofensiva contra a Alemanha é a Batalha de Stalingrado, vencida pelos soviéticos. E depois dessa vitória já se pode planejar ali a derrota final da Alemanha, porque não tem muito o que fazer. É meio que como ter driblado o goleiro e partir para o gol sozinho. A Alemanha não tem muita defesa depois de perder suas principais tropas em Stalingrado. A Conferência de Teherã, então, tem esse interesse de planejar o cerco final à Alemanha. Em Yalta, em 45, na Crimeia, Teherã é no Irã, tá, pessoal? Na Crimeia se discute aí já a partilha do mundo em zonas de influência. O leste ficaria sob a influência da União Soviética e os Estados Unidos ficariam mais com o oeste, partilhando em tese o oeste com a Inglaterra. E por fim, a última das conferências, a de Potsdam. Já depois de encerrado a maior parte dos conflitos, e na Alemanha efetivamente, a Conferência de Potsdam marca ali a partilha da Alemanha entre as potências aliadas. Estamos falando de Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Ô professor, mas a França também não vai ganhar um pedacinho? Vai, mas vai ganhar contra os interesses da União Soviética. Por quê? A União Soviética vai dizer, porra França, 3 meses de guerra tu se rendeu, tu vai querer um pedaço da Alemanha? Aí é foda, não vou deixar não. E a União Soviética se nega a partilhar a Alemanha com a França. Diz um negócio seguinte, a gente vai dividir em 3 partes. Se Estados Unidos e Inglaterra quiser dar da sua parte para a França, problema é de vocês, mas a minha parte é minha, e é dividida em 3, não é em 4 não. E assim foi feito. A Alemanha foi dividida em 3 partes. Os Estados Unidos e Inglaterra meio que para
tentar dar uma equilibrada de poder, dão um pedacinho de cada um ali para a França, e acaba que a Alemanha vai ser dividida em 4 partes, sendo que 1/3 dessas partes é da União Soviética. A Alemanha também vai perder todos os territórios conquistados no conflito, tá? A França volta a ter sua autonomia, volta a ser... O governo do Marechal Pétain vai ser derrubado pelo Charles de Gaulle, a gente já falou, né? Na nossa videoaula anterior. O de Gaulle vai instituir ali uma nova república na França, a Quinta República Francesa, que é a atual república, vai governar por muito tempo como presidente da França, democraticamente eleito. E os criminosos de guerra, os nazistas, vão ser capturados, a maioria, para ser julgados no julgamento de Nuremberg, onde muitos deles são condenados à morte, tá? O Himmler, acho que o Goebbels, né? O Goebbels suicidou com Hitler, mas acho que até o Friedrich Pohl, que foi o marechal derrotado na Batalha de Stalingrado, foi julgado em Nuremberg também. Mas o Friedrich Pohl vai ser poupado. O Himmler eu sei que vai ser condenado à morte em Nuremberg. De qualquer forma, aí a gente tem os principais nazistas sendo executados no Tribunal de Nuremberg por crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Tá? A Polônia é restabelecida como um país e vai estar sob a influência da União Soviética. E é nessa conferência também, ela se dá antes da bomba atômica, que se decide ali por um ultimato ao Japão, por uma decisão: Japão, se rende ou tu vai levar uma fuleiragem de 2 bombas atômicas. O Japão não escutou, levou 2 bombas atômicas no Quênia. O Japão também acreditava muito que era um blefe dos Estados Unidos, que eles não teriam coragem de usar esse armamento, e não era um armamento tão conhecido assim, não se sabia das dimensões que podia se dizimar uma cidade em segundos com a bomba atômica. Beleza? Então essas são as conferências dos aliados. Falando sobre o fim do conflito, o saldo da guerra, a gente pode destacar milhares de mortes. É a guerra que mais teve mortes na história da humanidade. A gente também pode falar que teve crimes de guerra por todos os lados. Ou vocês acham que uma bomba atômica não está no mesmo nível de extermínio das matanças praticadas por alemães e italianos? Não estou falando do Holocausto especificamente não, mas do genocídio, quando os camaradas iam passando por cima de eslavos na Polônia e ucranianos e afins. Então está no mesmo naipe, crime de guerra todo mundo cometeu, bomba atômica é um crime de guerra, tá? Não existe justificativa para se utilizar dessa arma tão vil, tão cruel, mas quem conta a história e quem julga os crimes são os vencedores, e aí os Estados Unidos não vão se condenar a si próprios por conta das bombas atômicas. Outra questão que a gente pode citar é o Holocausto, que vai, insuflado pela propaganda judaica, levar um movimento de retorno dos judeus para a Terra Prometida, movimento esse que a gente chama de sionismo. Qual é a lógica disso? Os judeus dizem: pô, todo mundo persegue a gente, todo mundo tenta exterminar a gente, tem perseguição a judeu desde antes, na Idade Média, na Antiguidade. Pô, a gente é um povo sem país. Vamos recriar nossa nação, vamos refundar um país, vamos lá trazer Israel de volta para o mapa. E o sionismo, por conta do Holocausto, dessa perseguição, vai ter muita força, os judeus voltam a ocupar a região ali de Israel, só que essa região é também ocupada por uma população de origem árabe, os filisteus, ou como a gente conhece atualmente, os palestinos, e isso vai dar uma série de conflitos que marcam a história recente da humanidade, conflito árabe-israelense. Outra coisa que a gente tira de saldo, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, que vão marcar a Guerra Fria, a disputa entre 2 modelos econômicos e políticos, o comunismo de um lado e o capitalismo do outro, e que vão determinar o nosso mundo atual, embora a Guerra Fria tenha se encerrado em 1989. E alguns malucos acreditem que ainda tem perigo de comunismo
no Brasil. Mas, dito isso, a Segunda Guerra Mundial dá margem para o surgimento dessa Guerra Fria. E, por fim, a partilha da Alemanha, a divisão da Alemanha em duas Alemanhas, uma capitalista e outra socialista, é também um saldo dessa guerra. A gente vê aqui que tem uma divisão mais ou menos em 3 regiões. A região ali da França é bem pequenininha, bem diminuta. E a união da zona britânica, da zona americana e da zona francesa vai formar a Alemanha Ocidental. Do outro lado, a zona soviética forma a Alemanha Oriental, marcando assim a divisão da Alemanha em duas nações. Beleza? É isso, pessoal. Segunda Guerra a gente encerra por aqui. Já está feita a ponte. Próxima aula tratamos de Guerra Fria. Beleza? Abraço no coração de todos. Se cuidem, mantenham-se aí em quarentena e a gente vai discutindo história durante esse intervalo. Falou!